Olá! Hoje nós vamos falar sobre um tipo de texto chamado resenha. A resenha é um tipo de texto cuja finalidade é analisar e escrever sobre um determinado objeto. Esse objeto pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um poema, pode ser uma reportagem, enfim, é você fazer uma análise crítica sobre um determinado objeto desses que eu mencionei, certo? Então, a resenha não é apenas um resumo. Ela tem uma parte também onde se resume, né? Vai ter um momento onde eu vou ter que colocar do que trata esse meu livro, esse meu filme, enfim, o objeto sobre o qual estou fazendo a minha análise, mas não é só contar do que se trata. Eu vou ter a oportunidade na resenha de poder analisar, criticar, sugerir mudanças, coisas que eu teria feito diferente ou que eu observei que não estão adequadas ou, né, de uma forma poderiam ter sido feitas de outras maneiras. Então, como já falei, a resenha é uma produção de opinião, não é apenas resumo. Ela tem opinião. Para nós escrevermos, criarmos a nossa resenha, nós vamos seguir alguns passos. Para se escrever uma resenha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é situar, identificar sobre o que eu vou fazer minha resenha. Então, vou fazer sobre o livro de Harry Potter ou vou fazer sobre o filme do Titanic. Então, eu vou ter que localizar o meu possível leitor sobre o que eu estou fazendo a minha resenha. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. E eu não vou chegar dizendo assim, eu vou fazer uma resenha sobre o Titanic. Não, eu vou apresentar isso de uma maneira bem sucinta, bem impessoal, né? Não vou me colocar assim, eu, né? Então, de preferência colocar em terceira pessoa, né? Se tratará sobre o assunto tal, será analisado o filme Titanic, por exemplo, certo? Então é muito importante identificar o nome, né? Se for um livro, o nome do autor, se for um filme, o nome do diretor, né? Essas informações são bem importantes de se colocar. Outra coisa que eu vou fazer a seguir é fazer um panorama inicial. Então, sobre o que eu vou falar. Já coloquei lá que será analisado o filme do Titanic, por exemplo, vamos pegar esse de exemplo, né? Então, será analisado o filme do Titanic, do diretor tal, criado no ano tal, que conta a história de um navio que foi criado, né, por tal pessoa, onde, né, durante muitos anos se trabalhou para criar, seria algo moderno para a época e, né, e enfim, conta a história de um casal que se conheceu e tal, durante a viagem, né? Então eu vou fazer um apanhado geral do que trata essa história, né? No caso, esse filme. Aí depois, né, por exemplo, se for um livro, eu vou descrever se ele é escrito em capítulos, se ele é, né, dividido em capítulos. Se for também uma série, por exemplo, eu vou colocar se é uma série que é dividida em capítulos, quantos capítulos que compõem a série, o que acontece em cada série, ou o que acontece em cada capítulo, onde que se passa, né, o que divide essa série ou esses capítulos, certo? Depois eu vou começar a discorrer sobre o conteúdo. Discorrer sobre o conteúdo não é nem resumir e nem fazer uma releitura, mas sim eu vou trabalhar agora a minha análise em relação aos fatos que aconteceram. Então eu vou contar resumidamente a história e vou dizer, né, poderia ter sido feito de tal forma em determinada situação. O momento tal exigiria um pouco mais de cautela em relação à emoção, né? Então eu vou fazer a minha análise, é o meu momento para colocar a minha opinião, né? Dizer o que eu teria feito de diferente, tá? Se eu gostei, se eu achei que está perfeito, também, né? Você vai colocar, então assim, ó, eu não mudaria, né? Eu não vai colocar como eu, mas
Não há necessidade de se mudar nada, sendo que tal capítulo está perfeito diante do que quer representar, certo? Então, sempre colocar de uma maneira impessoal, né? Não colocar como eu, né? Você está dando a sua opinião, mas você não pode escrever como se fosse um texto pessoal, certo? Então, esse é o momento, né, de se fazer essa análise. Mesmo que você concorde que esteja tudo perfeito, você vai colocar, né, isso e vai colocar argumentos que sustentem, né? Vai colocar os porquês. Tal momento lá está perfeito porque o autor soube usar direitinho os personagens e, né, as roupas da época e, né, tudo estava de acordo. Se algo não estava de acordo, em determinado momento teve uma chuva, mas essa chuva foi de uma forma muito artificial, percebeu-se que não foi uma chuva natural, e isso ficou muito evidente, então eles falharam nessa parte, tá? E no final também é importante você colocar assim um pouco mais sobre o autor, sempre pesquisar um pouco mais sobre o autor que escreveu, né, o filme, o livro, enfim, a novela, o que está sendo analisado, o assunto, o objeto em questão. Então, conhecer um pouco do autor, e assim você vai poder também fazer uma análise, né, é de costume desse autor terminar as histórias assim. Já era de se imaginar que decorrer, né, o início da história aconteceria em tal cidade, sendo que o autor nasceu nessa cidade e quis homenagear né, as suas origens e tal. Então, de modo geral, é isso que a gente faz numa resenha, tá? É um resumo da obra com a nossa opinião, o nosso conhecimento a respeito daquilo que eu estou analisando. Se eu não tenho todo esse conhecimento a respeito do que eu vou analisar, eu tenho que buscar, eu vou pesquisar um pouco mais sobre quanto tempo levou para se produzir, por exemplo, o filme, né? Que circunstâncias levaram o autor a escrever tal livro, né? Porque ele teve influência, de repente alguma influência religiosa, algum fato que ele viveu na infância, né? Então, sempre é importante fazer o resumo, né? Na resenha, fazer o resumo do que eu estou analisando, colocar a minha opinião e também estudar um pouco mais, demonstrar conhecimento, mostrar que eu fui atrás de argumentos, de informações que sustentem essa minha resenha, certo?